Uma história onde um desmaio inesperado revela segredos familiares e transforma duas vidas para sempre. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O Bistrô Aroma da Serra permanecia como um dos últimos restaurantes familiares no centro histórico da cidade. Catarina Mendes, 28 anos, observava com preocupação as mesas vazias naquela terça-feira chuvosa. Desde que seus pais faleceram, há 2 anos em um acidente de carro, ela lutava para manter vivo o negócio da família. Mais um mês assim e não conseguiremos pagar o aluguel, pensou enquanto arrumava meticulosamente os talheres na única mesa ocupada. O cliente solitário parecia absorto em seus pensamentos. Vestia um blazer preto discreto, óculos de armação fina e fazia anotações em um pequeno caderno enquanto provava o prato principal, o famoso risoto da montanha, receita guardada em segredo pela família de Catarina por 3 gerações. Catarina aproximou-se para perguntar se estava tudo bem, quando notou que ele fotografava discretamente o prato com seu celular. "Algum problema com a comida, senhor?" perguntou com um sorriso educado, mas tenso. "Ao contrário", respondeu ele, "estou fascinado pela combinação de sabores. Há algo no fundo, talvez sálvia com um toque de..." Antes que pudesse completar a frase, o homem levou a mão à garganta. Seu rosto empalideceu rapidamente, olhos arregalados em pânico. Ele tentou falar, mas só conseguiu emitir um som estrangulado antes de desabar no chão, derrubando a cadeira. "Socorro! Alguém chame uma ambulância!" gritou Catarina, correndo para o cliente. Os outros 2 clientes do restaurante levantaram-se assustados. Catarina reconheceu os sinais imediatamente. Era uma reação alérgica severa. Tinha visto o mesmo com seu pai anos atrás. Sem hesitar, correu até o escritório e pegou o kit de emergência que mantinha após o episódio com seu pai. "Aguente firme", murmurou enquanto aplicava a injeção de epinefrina na coxa do homem. Os segundos pareciam intermináveis, até que ele começou a respirar melhor. Quando a ambulância chegou, Catarina recolheu os pertences do homem para entregar aos paramédicos. Foi então que um cartão caiu do bolso do blazer. Daniel Azevedo, crítico gastronômico, revista Sabores e Aromas. Seu coração gelou. Um crítico gastronômico em seu restaurante à beira da falência. E agora quase morto por causa de sua comida, o corredor do hospital parecia interminável, enquanto Catarina caminhava segurando a pequena bolsa de couro do crítico. A culpa e a preocupação pesavam em seus ombros. Uma enfermeira a conduziu até o quarto 304. "Ele já está consciente, mas precisa ficar em observação", informou a enfermeira. "Você é parente?" "Não, eu sou a pessoa que serviu sua refeição", respondeu Catarina, hesitante. Ao entrar no quarto, encontrou Daniel Azevedo sentado na cama, ainda pálido, mas visivelmente melhor. Seus olhos castanhos se fixaram nela, com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. "A heroína do restaurante", disse ele com voz rouca. "Os médicos disseram que sua rapidez salvou minha vida." Catarina aproximou-se, colocando a bolsa na mesa ao lado da cama. "Como está se sentindo?" "Eu sinto muito pelo que aconteceu. Nunca tivemos um incidente assim no restaurante." "Não foi culpa sua", Daniel suspirou. "Tenho alergia a nozes. Geralmente sou cuidadoso, mas não mencionei ao fazer o pedido." "Nozes?" Catarina franziu o senho. "Não usamos nozes no risoto da montanha." "Tem certeza?" "Porque reconheci claramente o sabor de nozes antes da reação começar." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Catarina sabia cada ingrediente daquela receita. Era o legado mais precioso de sua família. "Senhor Azevedo..." "Daniel, por favor." "Daniel, eu vi seu cartão. É crítico gastronômico." Ele assentiu lentamente. "Estava incógnito avaliando seu restaurante para minha coluna." Catarina sentiu o estômago afundar. "E agora vai destruir nossa reputação com uma matéria sobre como quase morreu comendo nosso risoto." Daniel a estudou por um momento antes de responder. "Na verdade, eu tenho uma proposta diferente. Seu restaurante tem uma história especial para mim." Ele pegou seu caderno de anotações da bolsa e abriu em uma página com uma foto antiga em
preto e branco. A imagem mostrava uma mulher idosa sorridente ao lado de um jovem homem, ambos usando aventais em frente a um restaurante. Conhece esta senhora? Catarina pegou a foto sentindo a respiração falhar. É minha avó, Amélia. Foi ela quem abriu o restaurante nos anos 60. Daniel apontou para o jovem na foto. E este é meu avô, Antônio. Ele trabalhava como chefe no restaurante dela antes de abrir seu próprio negócio em outra cidade. Catarina olhou para Daniel confusa. Mas o que isso significa? Significa que estou escrevendo um livro sobre restaurantes tradicionais com receitas que contam histórias. E o risoto que provei hoje é quase idêntico a uma receita que meu avô fazia, mas com um ingrediente diferente. Um ingrediente que ele sempre dizia ter sido o segredo que nunca pôde revelar. A mente de Catarina girava com esta revelação. A receita secreta da família, o orgulho do restaurante, tinha uma conexão com o avô deste homem? A verdade, Catarina, é que vim ao seu restaurante especificamente por causa dessa história. E agora quase morri provando o prato que conecta nossas famílias. O celular de Daniel tocou, interrompendo o momento. Ao verificar a tela, ele murmurou. É meu editor, provavelmente querendo saber por que desapareci. Enquanto Daniel atendia, Catarina observava a foto, 1000 perguntas surgindo em sua mente. O que mais sua avó nunca contou sobre a origem daquela receita? E como isso mudaria o destino de seu restaurante à beira da falência? Após 2 dias, o bistrô Aroma da Serra continuava quase vazio quando Daniel entrou pela porta, agora recuperado. Catarina o avistou enquanto limpava uma mesa e sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade. Achei que não voltaria tão cedo depois do incidente, disse ela, indicando uma mesa discreta no canto. Daniel sorriu levemente. Precisamos conversar mais sobre aquela receita e prefiro que seja aqui, rodeado pelos aromas e memórias. Sentaram-se num canto afastado do salão. Catarina trouxe 2 xícaras de café, enquanto Daniel colocava na mesa uma pasta antiga de couro. Encontrei isto entre os pertences do meu avô, explicou ele, abrindo a pasta e revelando páginas amareladas cheias de anotações à mão. São suas receitas originais, antes de abrir seu próprio restaurante. Ele deslizou um papel específico para Catarina. Nele havia a receita de um risoto dei segreti, risoto dos segredos. Catarina leu os ingredientes, sentindo o coração acelerar. Era praticamente idêntica à receita de sua família, exceto por um detalhe crucial. Nozes, murmurou ela. No lugar da nossa mistura de ervas. Daniel assentiu. Exatamente o ingrediente que causou minha reação alérgica. Mas como isso é possível? A receita da sua família supostamente não contém nozes. Catarina mordeu o lábio, recordando-se do caderno antigo guardado no cofre do escritório. Espere aqui. Quando voltou, trazia nas mãos um livro de receitas desgastado, fechado com uma fita vermelha. Com cuidado quase reverencial, desamarrou a fita e abriu em uma página específica. A receita original da minha avó, explicou, mostrando a Daniel. Mas veja o que está escrito à margem. Na letra cursiva elegante de sua avó, havia uma anotação. Substituir nozes por mistura especial de ervas frescas, alergias. Daniel olhou para Catarina com surpresa. Então ela modificou a receita original por causa de alergias? Aparentemente. Mas tem mais, disse Catarina, virando para a última página do caderno. Ali, em uma caligrafia diferente, havia uma carta curta datada de 1968. Querida Amélia, deixo com você não apenas esta receita, mas meu coração. As circunstâncias nos separam, mas o sabor deste prato sempre nos manterá conectados. Use-o bem, faça o seu. Minha única condição é que mantenha viva essa criação que fizemos juntos nas noites de verão em sua cozinha. Com amor eterno, Antônio. Um silêncio pesado pairou entre eles, enquanto as implicações daquelas palavras se assentavam. Eles eram amantes, concluiu Daniel finalmente. E a receita foi um presente dele para ela, completou Catarina. Não uma compra ou roubo como sempre acreditamos na família. Daniel consultou suas anotações.
Segundo minhas pesquisas, meu avô deixou a cidade repentinamente em 1968, mesmo ano desta carta. Alguns meses depois, casou-se com minha avó em outra cidade. E minha avó casou-se com meu avô no ano seguinte, acrescentou Catarina. Sempre nos contaram que ela comprou a receita de um chefe italiano viajante. Parece que nossos avós compartilharam, mais do que receitas, observou Daniel, um leve sorriso nos lábios. O sino da porta interrompeu a conversa. Catarina ergueu os olhos e viu Lucas, o gerente do banco, entrando com sua pasta preta habitual. Preciso falar com você, disse ele com expressão grave. Sobre o empréstimo. Catarina sentiu o sangue gelar. Daniel, me dê um minuto. Enquanto se afastava para conversar com o banqueiro em seu escritório, não percebeu o olhar calculista que Daniel lançou para o caderno de receitas ainda aberto sobre a mesa. O pequeno escritório nos fundos do restaurante parecia ainda menor com Lucas em pé, balançando suavemente sua pasta preta de um lado para outro. Catarina, você sabe que tenho sido paciente, começou ele, ajustando a gravata. Mas o banco não pode estender o prazo do empréstimo novamente. Precisamos de um plano concreto ou vocês tomarão o restaurante, completou ela, passando a mão pelos cabelos em frustração. Lucas, este lugar é tudo que me restou da minha família. Não posso perdê-lo. Você tem 30 dias para regularizar a situação ou apresentar um plano de negócios viável, disse ele colocando um envelope sobre a mesa. Sinto muito, mas é o máximo que consegui negociar. Quando Catarina retornou ao salão, encontrou Daniel fotografando cuidadosamente cada página do caderno de receitas com seu celular. Ela correu até ele e fechou o livro bruscamente. O que pensa que está fazendo? Perguntou, os olhos faiscando de raiva. Daniel não demonstrou constrangimento. Pesquisa para meu livro. Pensou que poderia roubar as receitas da minha família enquanto eu não estava olhando? Catarina agarrou o caderno apertando-o contra o peito. É por isso que veio aqui? Para roubar o único patrimônio que me resta? Não é roubo se parte disso também pertence à minha família, retrucou Daniel levantando-se. Aquela receita foi criada pelo meu avô. E dada à minha avó, respondeu Catarina. Dada, não emprestada. Daniel respirou fundo, recompondo-se. Olha, não vim aqui para criar problemas, tenho uma proposta. Ele fez uma pausa, estudando a expressão dela. Vi o gerente do banco saindo. Sei reconhecer problemas financeiros quando os vejo. Catarina enrijeceu. Isso não é da sua conta. Pode ser, se você estiver disposta a ouvir. Daniel pegou seu cartão profissional e virou-o, escrevendo algo no verso. Minha coluna Sabores Esquecidos tem 500 mil de leitores semanais. Uma matéria especial sobre seu restaurante, revelando a história romântica por trás da receita, icônica, poderia mudar tudo. Catarina hesitou. E o que ganha com isso? Exclusividade para o meu livro. E... Ele hesitou. Quero incorporar a parte que falta na receita. As nozes que quase te mataram? Perguntou Catarina com ironia. Não, exatamente. Quero criar uma nova versão combinando a receita original do meu avô com a adaptação da sua avó. Um tributo às duas famílias. Catarina estudou o rosto de Daniel, buscando sinais de mentira ou manipulação. Encontrou apenas uma intensidade que a intrigava. Por que isso é tão importante para você? Perguntou finalmente. Daniel guardou seus pertences lentamente antes de responder. Meu avô morreu há 6 meses. Em seu leito de morte falou sobre um risoto dos segredos e uma mulher chamada Amélia. Disse que sua maior criação culinária estava incompleta sem o toque dela. Ele ergueu os olhos para Catarina. Foi a primeira vez que ouvi esse nome. Quando descobri a conexão com seu restaurante, soube que precisava conhecer a história completa. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular de Daniel. Ao verificar a tela, ele franziu o senho. Meu editor quer a matéria desta semana até amanhã. Ele estendeu o cartão para Catarina. Pense na minha proposta. 1 semana de colaboração. Você me ensina sobre a adaptação da sua avó. Eu escrevo uma matéria que pode salvar este lugar. Quando Daniel saiu, Catarina permaneceu imóvel. O cartão em uma mão e o precioso caderno de receitas na outra,
pesando não apenas 2 opções, mas 2 legados entrelaçados. 3 dias depois, a chuva fina castigava as janelas do bistrô, Aroma da Serra. Catarina observava o ponteiro do relógio marcar exatamente 19 horas quando a porta se abriu e Daniel entrou, sacudindo o guarda-chuva. Pensei que não viria, comentou ela, conduzindo-o até a cozinha nos fundos do restaurante. Você não respondeu minhas ligações, disse ele. Tive que apostar que seu silêncio não significava uma recusa. A cozinha estava preparada para o que seria uma noite de experimentos. Ingredientes organizados meticulosamente em tigelas, o fogão com panelas prontas e o caderno de receitas aberto sobre a bancada central. Decidi aceitar sua proposta, admitiu Catarina, amarrando um avental, mas com condições. Primeiro, você não pode fotografar o caderno de receitas sem minha permissão. Segundo, qualquer adaptação que criarmos juntos pertence ao restaurante. Daniel assentiu, colocando seu próprio caderno de anotações sobre a mesa. Justo. E em troca, além da matéria, quero que você me ajude a entender o que havia entre nossos avós. Catarina estendeu a mão. Temos um acordo. O aperto de mão durou alguns segundos a mais que o necessário. Havia algo no contato que fez Catarina recuar, subitamente consciente da proximidade. Vamos começar pelo básico, disse. Ela quebrando o momento. A base do risoto é essencial. Minha avó insistia em arroz carnaroli, nunca arborio. Daniel sorriu pegando uma caneta. Meu avô dizia o mesmo. Ele afirmava que o segredo está no caldo. Usava um caldo de legumes fermentados que levava 3 dias para preparar. As horas seguintes fluíram em uma dança de experimentação culinária. Catarina observava, surpresa, como Daniel se movia com destreza pela cozinha, demonstrando um conhecimento que ia além do de um simples crítico gastronômico. Você cozinha como um chefe profissional, comentou ela, enquanto ele provava o caldo que preparavam. Antes de me tornar crítico, passei 5 anos trabalhando como chefe na Europa, explicou ele, acrescentando uma pitada de sal. Descobri que prefiro contar histórias sobre comida do que fazê-la todos os dias. À meia-noite, com várias panelas usadas e uma versão preliminar do risoto esfriando, sentaram-se à mesa da cozinha com 2 taças de vinho. O que acha? Perguntou Daniel após Catarina provar a primeira colherada. Ela fechou os olhos, saboreando. Os elementos do prato. Falta algo. Está próximo, mas não é a mesma magia. Daniel assentiu, pensativo. Talvez precisemos entender melhor o contexto. Como era sua avó? O que mais ela cozinhava? Catarina levantou-se e foi até uma pequena caixa de madeira em uma prateleira. De dentro, retirou mais fotografias antigas. Esta é ela em 1970, 2 anos depois daquela carta, disse, mostrando uma foto da avó com um bebê no colo, a mãe de Catarina. E aqui, nos anos 80, quando o restaurante ganhou seu primeiro prêmio local. Daniel examinou as fotos com atenção, detendo-se em uma que mostrava Amélia sorrindo ao lado de uma horta pequena. Ela cultivava ervas, observou ele. Sim, era obcecada por isso. Até seu último dia insistia em cultivar seus próprios temperos. Daniel pegou seu caderno e mostrou a Catarina um desenho detalhado de uma planta. Meu avô mencionava uma erva rara que usava apenas em ocasiões especiais. Chamava-a de lágrima de anjo, mas nunca encontrei referência a ela em nenhum livro de culinária. Catarina sentiu um arrepio. Espere aqui. Ela saiu pela porta dos fundos e, minutos depois, retornou encharcada pela chuva, carregando um pequeno vaso com uma planta de folhas prateadas. Minha avó chamava esta planta de suspiro de amor, disse ela, colocando o vaso sobre a mesa. É a única planta que me recuso a usar na cozinha porque ela dizia que era especial demais para o dia a dia. Daniel tocou as folhas delicadamente, os olhos arregalados em reconhecimento. É a mesma planta do desenho do meu avô. Seus olhares se encontraram, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Sem dizer uma palavra, Catarina colheu algumas folhas da planta e as adicionou ao risoto que esfriava. Daniel reaqueceu cuidadosamente o prato. Quando finalmente provaram a nova versão,
Ambos permaneceram em silêncio por vários segundos. Este é o sabor, disse Daniel finalmente, sua voz quase um sussurro. Este é o verdadeiro risoto dos segredos. Catarina assentiu, uma lágrima inesperada escorrendo por seu rosto. É como se pudesse provar a história deles neste prato. Foi apenas quando o relógio marcou horas da manhã que perceberam quanto tempo haviam passado juntos na cozinha, desvendando não apenas uma receita, mas o romance secreto que unia suas famílias. A semana seguinte transformou a rotina de Catarina. Durante o dia, ela administrava o restaurante quase vazio. À noite, experimentava variações do risoto com Daniel. Cada sessão revelava mais sobre a história de seus avós. Na quinta-feira, Daniel chegou com uma expressão animada e seu notebook. Terminei a matéria, anunciou colocando o computador na mesa do escritório de Catarina. Quero que você leia antes de enviar. Catarina sentou-se e começou a ler o título. Sabor Proibido. O risoto que selou um amor impossível. O texto narrava a história de Amélia e Antônio, dois apaixonados cuja história de amor foi preservada em uma receita. Daniel descrevia o restaurante com palavras que transmitiam nostalgia e autenticidade, valores cada vez mais raros na gastronomia moderna. Você não mencionou a erva, observou Catarina. Alguns segredos merecem continuar sendo segredos, respondeu Daniel com um sorriso. Além disso, isso garantirá que os clientes venham experimentar o sabor original aqui, não tentar replicá-lo em casa. Catarina continuou lendo até o final, onde Daniel anunciava que o Bistrô Aroma da Serra serviria o risoto dos segredos em uma edição especial no próximo fim de semana. Isso vai acontecer em 3 dias, disse ela alarmada. Nem testamos. A versão final com público ainda. Daniel se aproximou seu ombro tocando levemente o dela, enquanto apontava para a tela. Precisamos criar urgência. Quando essa matéria for publicada amanhã, você terá clientes fazendo fila na porta. Catarina sentiu um misto de excitação e temor. E se não estiver à altura? Daniel segurou sua mão brevemente. Estará. Confie no que criamos juntos. No sábado, o Bistrô Aroma da Serra estava irreconhecível. Uma fila formava-se na calçada e todas as mesas estavam reservadas em 3 turnos. Catarina mal podia acreditar quando viu o primeiro cliente entrar com um exemplar da revista aberto na matéria de Daniel. Na cozinha, Catarina trabalhava freneticamente com sua pequena equipe reforçada para a ocasião. O aroma do risoto dos segredos preenchia o ambiente. O editor adorou a matéria, disse Daniel, aparecendo na porta da cozinha. Está sendo compartilhada nas redes sociais. Você viu o movimento lá fora? Antes que Catarina pudesse responder, Márcia, a garçonete mais antiga, interrompeu. Catarina, tem um senhor perguntando sobre a receita. Ele diz que conheceu sua avó nos anos 60 e quer falar com você. Atenda-o, por favor, respondeu Catarina, concentrada em finalizar os pratos. Diga que conversaremos quando a cozinha estiver menos agitada. À medida que a noite avançava, os comentários entusiasmados dos clientes chegavam à cozinha. O risoto dos segredos estava sendo um sucesso absoluto. Perto da meia-noite, com o restaurante ainda cheio, Daniel chamou Catarina para o lado. Meu editor acaba de me ligar, disse ele com um sorriso enigmático. Ele tem um contato interessado em investir no seu restaurante. Catarina franziu o senho. Que tipo de contato? Uma rede de restaurantes que preserva estabelecimentos históricos. Eles viram a matéria e ficaram intrigados com a história. O coração de Catarina acelerou. Isso resolveria meus problemas com o banco. Daniel hesitou antes de continuar. Eles querem expandir o conceito, possivelmente abrir outras unidades do Aroma da Serra em outras cidades. Franquear o restaurante da minha avó? Catarina sentiu um nó na garganta. Não sei se era isso que ela queria. Pense nisso como preservar o legado dela, argumentou Daniel. Além disso, você poderia demandar controle criativo sobre as receitas. Catarina observou o restaurante lotado, os clientes satisfeitos, e pensou no aviso de despejo que chegaria em poucas semanas. Então olhou para Daniel, que a observava com expectativa.
Você receberia comissão por esse negócio? Perguntou diretamente. Daniel sustentou seu olhar. Sim, seria desonesto negar isso. E foi por isso que realmente se aproximou de mim. Para fechar um negócio, um silêncio tenso se instalou entre eles, interrompido apenas quando Márcia aproximou-se novamente. Catarina, aquele senhor esperou a noite toda. Ele diz que só vai embora depois de falar com você, disse que é urgente. Catarina seguiu Márcia até o salão quase vazio àquela hora da noite. Em uma mesa do canto, um senhor de cabelos brancos e postura elegante aguardava pacientemente. Ao vê-la, seus olhos cansados se iluminaram. Você deve ser Catarina, disse, ele levantando-se com certa dificuldade. A semelhança com Amélia é impressionante. O senhor conheceu minha avó? Perguntou ela, indicando a cadeira para que ele se sentasse novamente. Meu nome é Eduardo Mendes. Fui amigo de Amélia e Antônio. Ele acariciou a borda do prato vazio à sua frente. Quando li a matéria, soube que precisava vir. Há coisas que vocês precisam saber. Daniel aproximou-se discretamente, colocando-se ao lado de Catarina. Este é Daniel Azevedo, apresentou ela, neto de Antônio. Eduardo estudou Daniel com interesse. Sim, tem o mesmo olhar determinado dele. O idoso respirou fundo antes de continuar. A história que vocês descobriram está incompleta. Catarina sentou-se, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Antônio não deixou a cidade por escolha própria, começou Eduardo. Ele foi obrigado a partir porque o pai de Amélia descobriu o relacionamento deles e ameaçou denunciá-lo às autoridades por um suposto roubo no restaurante. Mas por que minha avó não foi atrás dele? Perguntou Catarina. Eduardo balançou a cabeça tristemente. Ela tentou, mas quando finalmente descobriu para onde ele tinha ido, descobriu também que ele havia se casado. O que ela não sabia era que o casamento foi arranjado pela família dele. Daniel franziu o senho. Minha avó era prima de segundo grau do meu avô. O casamento foi arranjado para unir os negócios das famílias. Exatamente, confirmou Eduardo. E quando Amélia descobriu que estava grávida... Grávida, interrompeu Catarina sentindo o sangue gelar. Sua mãe, Catarina. Amélia estava esperando a filha de Antônio quando ele partiu. Eduardo tirou do bolso uma foto antiga e amarelada. Eles só se reencontraram uma vez, quando sua mãe tinha 5 anos. Na fotografia, um jovem casal sorria em frente ao restaurante, com uma menina pequena entre eles. Essa é minha mãe, murmurou Catarina, tocando a imagem com reverência. Amélia se casou com um contador do restaurante que aceitou a filha como sua, continuou Eduardo. Um homem bom, seu avô de criação, mas Antônio sempre soube que tinha uma filha. Daniel olhou para a foto atônito. Isso significa que sua mãe e meu pai eram meios irmãos, completou Eduardo. Vocês dois são primos. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente enquanto Catarina e Daniel processavam a informação. A conexão que sentiam não era apenas pela história de seus avós. Era uma conexão de sangue. Por que minha avó nunca contou isso para minha mãe? Perguntou Catarina finalmente. Para protegê-la, respondeu Eduardo. Os pais de Antônio eram poderosos e ameaçaram Amélia. Mas antes de falecer, Antônio me procurou para entregar este envelope, caso algum dia as famílias se reencontrassem. Eduardo entregou a Catarina um envelope envelhecido, selado com cera vermelha. Acho que já fiz minha parte, disse o idoso, levantando-se. O resto da história pertence a vocês dois agora. Depois que Eduardo saiu, Catarina e Daniel permaneceram sentados, lado a lado, o envelope intocado sobre a mesa entre eles. Você sabia disso? Perguntou Catarina, sua voz mal disfarçando a acusação. Como poderia saber? Daniel parecia tão chocado quanto ela. Vivo buscando histórias nos pratos que provo, mas nunca imaginei que encontraria minha própria história. Familiar. Catarina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e documentos antigos. É uma escritura, murmurou ela examinando os papéis. Da propriedade onde ficava a antiga vinícola da família do seu avô. E está
Ela engasgou com a surpresa. Está no nome da minha mãe. Daniel pegou a carta e leu em voz alta. Para minha filha, que nunca pude abraçar como pai, quando ler isto já terei partido. O que deixo não é apenas uma propriedade, mas a prova de que sempre a reconheci como minha. O vinho e a comida sempre foram as formas como nossa família expressou amor. Na adega desta vinícola, guardo algumas garrafas do vinho que produzi no ano do seu nascimento. Tome-as como minha bênção tardia. Com amor, seu pai, Antônio Azevedo. Ao terminar de ler, Daniel percebeu que lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Catarina. Minha mãe nunca soube, disse ela em um sussurro. Faleceu sem saber quem era seu verdadeiro pai. Daniel, movido por um impulso que não conseguiu conter, segurou a mão de Catarina. Mas nós sabemos agora, disse suavemente. E talvez seja por isso que nos encontramos. O amanhecer encontrou Catarina e Daniel ainda no restaurante, sentados entre xícaras de café frio e papéis espalhados. Haviam passado a madrugada inteira reconstruindo a cronologia das vidas de seus avós através das cartas e documentos deixados por Antônio. A vinícola está abandonada há mais de 20 anos, comentou Daniel, examinando fotos recentes da propriedade que encontrou online. Mas a estrutura principal parece intacta. Catarina olhava pela janela, observando os primeiros raios de sol tocarem as fachadas antigas da rua. Não consigo parar de pensar em como tudo teria sido diferente se eles tivessem ficado juntos. Talvez nós nem existiríamos, observou Daniel. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas quando Márcia chegou para o turno da manhã, surpresa ao encontrá-los ali. Vocês não foram para casa? Perguntou ela, preocupada. Tínhamos muito o que processar, respondeu Catarina, levantando-se e esticando as costas doloridas. Poderia preparar um café fresco, por favor? Quando Márcia se afastou, Daniel reuniu os documentos cuidadosamente. E quanto ao investidor? Perguntou ele finalmente. Ainda está interessada? Catarina o encarou, lembrando-se da tensão da noite anterior. Você receberia mesmo uma comissão? Sim, admitiu Daniel sem hesitar. Mas isso não foi o que me trouxe aqui inicialmente, nem o que me manteve voltando. Catarina respirou fundo. Não vou vender o restaurante para uma rede. Este lugar guardou o segredo da minha família por décadas. Não posso transformá-lo em uma franquia onde o risoto dos segredos seria apenas mais um item do cardápio. Daniel assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Eu suspeitava que você diria isso. Por isso, ele tirou outro documento da pasta. Elaborei uma proposta alternativa ontem à tarde, antes de toda essa revelação. Catarina examinou os papéis. Era um plano de negócios para transformar o Bistrô Aroma da Serra em um restaurante-escola, onde a tradição da cozinha italiana familiar seria preservada e ensinada. Com o sucesso da matéria, consegui interessados em financiar um projeto cultural, não apenas comercial, explicou Daniel. O restaurante permaneceria seu, mas com capital para renovação e expansão dos conceito. E o que você ganha com isso? Perguntou ela, ainda cautelosa. Uma participação minoritária e o direito de documentar a jornada para meu livro, respondeu ele com honestidade. E hesitou brevemente. A chance de conhecer melhor minha recém-descoberta prima. Catarina não pôde conter um sorriso. Primo, ainda estou tentando me acostumar com isso. E quanto à vinícola? Perguntou Daniel. É sua por direito. Catarina refletiu por um momento. Tenho uma ideia melhor. O que acha de restaurarmos a vinícola juntos? Podemos produzir vinhos para harmonizar com os pratos do restaurante. Os olhos de Daniel brilharam com a possibilidade. O vinho e a comida, reunidos novamente, assim como Antônio e Amélia queriam. Exatamente. Catarina estendeu a mão. Parceiros? Daniel apertou sua mão, mas não a soltou imediatamente. Parceiros. 3 meses depois, o Bistrô Aroma da Serra reabriu suas portas após uma reforma cuidadosa que preservou sua essência, enquanto modernizava suas instalações. Uma sala adicional foi transformada em um pequeno museu
que contava a história de Amélia e Antônio, com fotos e objetos de ambas as famílias. O restaurante agora oferecia cursos de culinária italiana, tradicional 2 vezes por semana, sempre com lotação esgotada. E nas prateleiras atrás do bar, garrafas com rótulos elegantes exibiam o nome Segredo di Amore, o primeiro vinho produzido na vinícola restaurada. Catarina observava com satisfação o salão cheio em uma noite de sexta-feira quando Daniel apareceu ao seu lado, carregando um exemplar de seu novo livro recém-publicado. O primeiro da série, disse ele orgulhosamente. Histórias de amor e sabor, o risoto dos segredos. Ficou lindo, comentou ela, folheando as páginas repletas de fotos e receitas. Tenho uma surpresa para você, anunciou Daniel, conduzindo-a até a adega climatizada que haviam instalado. De um compartimento especial, ele retirou uma garrafa empoeirada com um rótulo amarelado. É uma das garrafas que Antônio mencionou na carta, explicou ele. Produzida no ano em que sua mãe nasceu. Encontrei-a escondida na adega da vinícola, exatamente onde ele disse que estaria. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Guardou-a por tanto tempo. Pensei que poderíamos abri-la hoje, para celebrar tudo o que construímos nestes meses. Com cuidado reverencial, Daniel abriu a garrafa e serviu 2 taças. O aroma que se desprendeu era surpreendentemente vivo, para um vinho tão antigo. A família que perdemos, propôs Catarina, erguendo sua taça. E a família que encontramos, completou Daniel tocando sua taça na dela. Enquanto saboreavam o vinho, passado e presente se fundiam como os sabores no paladar, complexos, profundos e surpreendentemente harmoniosos, assim como a jornada que os trouxera até ali. 6 meses após a reabertura, o Bistrô Aroma da Serra havia se transformado em um destino gastronômico reconhecido nacionalmente. Uma pequena placa de bronze na entrada informava aos visitantes que estavam prestes a entrar em um patrimônio gastronômico preservado, título concedido por uma prestigiada associação culinária. Em uma ensolarada tarde de domingo, dia em que o restaurante permanecia fechado, Catarina estava na cozinha experimentando uma nova variação do risoto dos segredos. Desta vez incorporava um ingrediente da estação encontrado nos arredores da vinícola restaurada. Ainda trabalhando no seu dia de folga, a voz de Daniel soou da porta. Ele carregava uma caixa de madeira com o logo da vinícola. Olha quem fala, respondeu ela com um sorriso. Achei que estivesse na capital para a feira de vinhos. Voltei mais cedo. Trouxe os rótulos para a nova safra. Daniel colocou a caixa sobre o balcão e tirou uma garrafa com um elegante rótulo dourado. O Risoto d'Amore, nossa edição especial envelhecida em barris de carvalho francês. Catarina observou a garrafa com aprovação. Ficou perfeito. Como foi a feira? Um sucesso. 3 restaurantes estrelados querem incluir nosso vinho em suas cartas. Daniel provou o risoto que Catarina preparava. Detectei um novo elemento. Cogumelos selvagens, da encosta norte da vinícola. O caseiro disse que aparecem apenas 2 semanas por ano. Enquanto conversavam sobre os planos para o menu sazonal, o relacionamento entre eles havia evoluído para uma parceria profunda que transcendia os negócios. A descoberta de serem primos havia inicialmente criado uma barreira emocional, mas também um vínculo único. Eram os guardiões de uma história familiar que quase se perdeu. Recebi um convite interessante hoje, comentou Daniel tirando um envelope da mochila. Um festival gastronômico na Itália, na região de onde a família de Antônio veio originalmente. Querem que apresentemos a história do risoto dos segredos. Os olhos de Catarina brilharam. Seria como fechar um círculo, foi o que pensei. Daniel parecia ligeiramente nervoso. Pensei que poderíamos ir juntos, pesquisar nossas raízes, talvez encontrar parentes distantes. Catarina notou algo diferente no tom de voz dele. Nos últimos meses, sua relação havia sido pautada pelo respeito mútuo e uma amizade crescente, mas sempre mantendo uma distância profissional. Parece uma ótima ideia, respondeu ela, voltando sua atenção ao risoto para esconder o leve rubor que sentiu nas faces. Daniel respirou fundo. Catarina, preciso ser honesto sobre algo.
Ela ergueu os olhos, notando a seriedade em seu semblante. Consultei um geneticista, disse ele. Com toda essa história de família, quis entender melhor nossa relação de parentesco. E o que descobriu? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. Antônio não era meu avô biológico. As palavras saíram com um misto de confusão e alívio. Meu pai era filho do primeiro casamento da minha avó, que ficou viúva jovem antes de se casar com Antônio. Catarina absorveu a informação lentamente. Então não somos parentes consanguíneos, completou Daniel. Antônio criou meu pai como seu, mas não havia laço biológico. Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Meses de contenção emocional pareciam prestes a transbordar. Por que está me contando isso agora? Perguntou Catarina, suavemente. Daniel deu um passo à frente, porque desde aquela primeira noite na cozinha, quando criamos juntos a versão perfeita do risoto, senti algo que fui forçado a ignorar. Ele fez uma pausa. E não consigo mais ignorar. Catarina sentiu as batidas do coração em seus ouvidos. Tantas vezes havia se repreendido por sentir mais do que deveria por alguém que acreditava ser seu primo. A viagem para a Itália começou. Ela, não precisa ser apenas por trabalho, completou ele, aproximando-se mais. Poderia ser um começo para nós, longe de tudo, redescobrindo não apenas a história da nossa família, mas também quem somos um para o outro. Catarina sorriu, sentindo um peso deixar seus ombros. Lentamente ergueu a mão e tocou o rosto de Daniel. Acho que nossos avós ficariam felizes em ver que, de alguma forma, suas vidas continuam entrelaçadas através de nós. Quando seus lábios se encontraram pela primeira vez, foi como se o tempo circulasse em vez de fluir linearmente, passado e presente se fundindo em um momento perfeito de reconciliação e promessa. No fogão, o risoto dos segredos continuava cozinhando lentamente, seu aroma envolvendo-os como um abraço caloroso de seus antepassados, abençoando silenciosamente um amor que desta vez seria livre para florescer. Um ano depois, a luz dourada do entardecer banhava os vinhedos da propriedade Aroma em Segredos. Fileiras ordenadas de videiras estendiam-se pela encosta suave, suas folhas dançando com a brisa morna de verão. No centro da propriedade, a antiga casa de pedra havia sido restaurada com carinho, mantendo sua arquitetura original, enquanto abrigava agora um pequeno hotel boutique. No terraço, com vista para os vinhedos, uma longa mesa de madeira estava sendo preparada para um jantar especial. Catarina supervisionava os últimos detalhes, ajustando a posição das flores silvestres colhidas naquela manhã que decoravam o centro da mesa. Está tudo perfeito, disse Daniel, aproximando-se por trás, e envolvendo-a em um abraço. Ele havia acabado de retornar de uma viagem promocional para o lançamento de seu segundo livro, Vinhos em Amores, a Jornada de Antônio e Amélia. Os primeiros hóspedes chegam amanhã, comentou Catarina, virando-se para beijá-lo. Ainda não acredito que transformamos este lugar em apenas um ano. Raio crítico do Guia Internacional chega na quinta-feira, lembrou Daniel com um sorriso. Embora eu prefira manter isso em segredo para a equipe, para não deixá-los nervosos. O som de passos apressados interrompeu o momento. Márcia, agora, gerente oficial do bistrô Aroma da Serra, subiu as escadas do terraço carregando uma pasta. Desculpem interromper, mas precisamos finalizar o menu do festival, disse ela, colocando a pasta sobre a mesa. E a nova sommelier que contratamos acaba de chegar de Portugal. Catarina sorriu. Traga-a aqui para conhecer a propriedade. Quero que ela prove o vinho da barrica especial. Enquanto Márcia se afastava, Daniel retirou um pequeno envelope do bolso. Chegou hoje, disse ele entregando a Catarina, da Universidade de Gastronomia de Alba. Com dedos levemente trêmulos, Catarina abriu o envelope e leu rapidamente o conteúdo. Seu rosto se iluminou. Aceitaram, exclamou ela. Vou dar aulas de história gastronômica no próximo semestre. Daniel a abraçou novamente, girando-a no Harsa. Eles teriam que ser loucos para recusar a chefe que redescobriu o risoto dos segredos. 2 anos. Depois, a cozinha experimental nos fundos da vinícola fervilhava de atividade.
Estudantes de gastronomia de diversos países trabalhavam em diferentes estações, cada um explorando variações regionais de risotos tradicionais sob a supervisão atenta de Catarina. Lembrem-se, o segredo está no caldo e na paciência, instruía ela passando entre as bancadas. O risoto não pode ser apressado. Na porta da cozinha, Daniel observava com orgulho. O programa de residência gastronômica que haviam criado estava em seu terceiro ciclo, atraindo talentos de todo o mundo. No pátio externo, uma equipe de filmagem preparava-se para mais um episódio da série documental Segredos à Mesa, produzida por uma plataforma de streaming internacional. Lucas, o antigo gerente do banco que quase tomou o restaurante, agora trabalhava como diretor financeiro do crescente império gastronômico que Catarina e Daniel estavam construindo. Ele entrou na cozinha com um tablet na mão. A pré-venda do livro de receitas já ultrapassou 10.000 cópias, anunciou ele. E 3 novos restaurantes querem incluir nossos vinhos em suas cartas. Catarina fez um sinal para sua assistente assumir a aula e seguiu Daniel e Lucas até o escritório. Também tenho novidades sobre a fundação, disse Lucas consultando suas anotações. Já concedemos bolsas para 15 estudantes de gastronomia de baixa renda e a restauração da antiga padaria no centro histórico está quase concluída. Fundação Amélia em Antônio havia sido criada por Catarina e Daniel para preservar receitas tradicionais em risco de desaparecer e apoiar jovens talentos sem recursos. Uma parte dos lucros de todas as suas empresas era destinada a esse projeto. E, quanto ao restaurante em Milão? Perguntou Daniel. O contrato de aluguel está pronto para assinatura. Será nosso primeiro aroma da Serra Internacional. Quando Lucas saiu, Daniel notou que Catarina parecia pensativa. Está tudo bem? Perguntou ele segurando sua mão. Parece preocupada. Estou bem, assegurou ela com um sorriso. Apenas pensando em como tudo mudou tão rapidamente. Às vezes me pergunto se não estamos nos afastando demais da essência do que Amélia e Antônio criaram. Daniel assentiu, compreensivo. É por isso que insisto que você continua cozinhando pessoalmente o risoto dos segredos toda sexta-feira no bistrô original, para mantermos os pés no chão. Catarina sorriu, beijando-o suavemente. E é por isso que te amo. Um leve toque. Na porta interrompeu o momento. Eduardo, o idoso que havia revelado a verdade sobre suas famílias, entrou apoiado em uma bengala. Desculpem o atraso, disse ele. Estas pernas já não são o que eram. Daniel puxou uma cadeira para o homem que havia se tornado uma espécie de avô para ambos. Chegou bem a tempo para a degustação. Nunca perderia isso, respondeu Eduardo com um sorriso. Trouxe também algo que encontrei recentemente. De uma pasta gasta, ele retirou um envelope amarelado. Mais cartas de Antônio para Amélia. Estavam escondidas em um compartimento secreto na escrivaninha que herdei dele. Os olhos de Catarina brilharam de emoção. Cada nova descoberta sobre seus avós era um tesouro precioso para o museu que mantinham no restaurante original. 5 anos depois, pequena capela nos arredores da vinícola estava decorada com flores silvestres e ramos de videira. Os bancos de madeira acomodavam cerca de 50 convidados, apenas os mais próximos amigos e familiares. Daniel aguardava no altar, nervoso, ajustando a gravata borboleta. Ao seu lado, Eduardo, agora com cabelos completamente brancos, sorria encorajadoramente. A música suave anunciou a entrada da noiva. Catarina caminhava pelo corredor, radiante em um vestido simples e elegante, carregando um buquê de ervas aromáticas e flores do campo. Em seu pescoço, o pingente que havia pertencido à sua avó Amélia. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando trocaram alianças, feitas com ouro proveniente das antigas alianças de seus avós, fundidas juntas, não havia um olho seco na capela. A recepção aconteceu no terraço da vinícola. Mesas longas foram dispostas entre as vinhas, iluminadas por centenas de luzes decorativas. O menu, criado pessoalmente por Catarina, apresentava pratos que contavam a história de amor deles e de seus avós. Durante o jantar,
Eduardo ergueu-se para um brinde. Conheci Amélia e Antônio quando eram jovens, cheios de sonhos e paixão, começou ele. Vi seu amor ser interrompido por circunstâncias além de seu controle. Durante décadas, carreguei o peso de seus segredos. Ele ergueu sua taça em direção aos noivos. Hoje vejo seus netos não apenas reunindo suas histórias, mas criando sua própria história de amor. Amélia e Antônio estariam imensamente orgulhosos do legado que construíram. Depois que os convidados se retiraram, Catarina e Daniel permaneceram sozinhos no terraço, contemplando as estrelas. "Sabe o que mais me deixa feliz?" perguntou Catarina, recostada no peito de Daniel. "O quê?" "Que completamos a história deles, que seu amor não foi em vão." Daniel sorriu, beijando suavemente sua testa. "E estamos apenas começando nossa própria história. 10 anos. Depois, o grande salão do bistrô. Aroma da Serra estava decorado para a ocasião especial. Uma faixa celebrava 10 anos de Risoto dos Segredos. Nas paredes, fotos contavam a evolução do restaurante e da vinícola ao longo da década. A rede Aroma em Segredos havia crescido moderadamente. Apenas 5 restaurantes em todo o mundo, cada um dedicado a preservar receitas tradicionais, de diferentes regiões da Itália. Catarina e Daniel haviam recusado inúmeras ofertas de expansão rápida, preferindo manter o controle de qualidade e a autenticidade. O evento reunia críticos gastronômicos, chefes renomados e os primeiros clientes fiéis que haviam acreditado no restaurante quando este estava à beira da falência. No centro do salão, uma réplica da cozinha original havia sido montada. Catarina, com algumas mechas grisalhas emoldurando seu rosto, preparava o famoso risoto dos segredos, diante da plateia atenta. "O verdadeiro segredo", explicava ela, "nunca esteve apenas nos ingredientes, mas na história que eles carregam." Daniel, que observava do canto, sorriu ao ver uma pequena figura se aproximar de Catarina. Sofia, sua filha de 4 anos, puxava o avental da mãe, querendo participar. Com um sorriso, Catarina ergueu a menina e a ajudou a mexer o risoto lentamente. "Assim, com paciência", instruiu ela, "como sua bisavó me ensinou através das receitas." Sofia, com olhos atentos e determinados, seguia as instruções com uma seriedade que fazia os espectadores sorrirem. Mais tarde, quando o restaurante se esvaziou e apenas a família permanecia, Catarina e Daniel sentaram-se à mesa favorita de Amélia, junto à janela. "Recebemos um convite interessante", comentou Daniel, servindo 2 taças do vinho especial da colheita daquele ano. "A universidade em Alba quer que criemos um curso completo sobre gastronomia histórica." "Mudaríamos para a Itália?" perguntou Catarina, observando Sofia dormindo no sofá do canto. "Apenas durante o semestre letivo. Seria uma oportunidade para Sofia conhecer nossas raízes." Catarina sorriu, imaginando as possibilidades. "O que acha que nossos avós diriam se pudessem nos ver agora?" Daniel pegou a mão dela, acariciando a aliança em seu dedo. "Acho que diriam que o amor verdadeiro, assim como as receitas mais especiais, sempre encontra uma forma de se perpetuar, mesmo quando parece impossível." Do lado de fora, a chuva fina começava a cair, lembrando a noite em que Daniel havia desmaiado naquele mesmo restaurante 10 anos atrás. Uma coincidência que parecia confirmação de que estavam exatamente onde deveriam estar. "A nossa história", brindou Daniel. "E as muitas páginas que ainda vamos escrever", completou Catarina, tocando sua taça na dele, o som cristalino ecoando na sala vazia como uma promessa de futuro. Na parede, as fotografias de Amélia e Antônio pareciam sorrir em aprovação, seus segredos agora preservados e honrados nas mãos da nova geração, que havia transformado uma receita de risoto não apenas em um império gastronômico, mas em um legado de amor que continuaria por gerações. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.